Porção semanal da Torá, Hayé Sará, capítulo 24 de Bereshit, Gênesis. Abraão era velho, entrado em dias, e o Eterno o abençoará em tudo. E disse Abraão a seu servo, velho de sua casa, aquele que tinha o governo de tudo que era dele: põe tua mão por baixo da minha coxa, e te farei jurar pelo Eterno, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomes para meu filho mulher das filhas do cananeu, entre o qual eu moro. Entretanto, a minha terra e a minha parentela irás, e tomarás mulher para meu filho, para Isaque. E disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Farei então voltar teu filho à terra de onde saíste? E disse-lhe Abraão: guarda-te de não levar meu filho para lá. O eterno Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra de meu nascimento, e que falou a mim, e que jurou-me dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará seu anjo diante de ti, e tomarás mulher para meu filho de lá. E se não quiser a mulher seguir-te, serás livre deste juramento. Somente a meu filho não faças voltar para lá. Até aqui tá bom. O Midrash conta, eu não me lembro em qual Midrash que diz, mas o Midrash fala que este Eliezer, você não tem curiosidade de saber quem que é este Eliezer, o tão famoso servo de Abraão? Vocês lembram da história de Abraão? Vamos lembrar um pouquinho a história do Midrash? Vamos lembrar. Depois de Noé, 10 gerações se passaram, e aí o mundo já estava totalmente em idolatria novamente. Esse tempo de Abraão, o pai dele inclusive tinha uma fábrica de deuses. E aí Abraão, ele sempre teve esse contato com Deus, e ele teve um encontro com o Deus único, Deus Errad, o Deus, por isso que ele fala aqui, Deus dos céus e da terra. A missão dele foi trazer para aquela população que estava conhecendo um monte de deuses, dizendo: pessoal, não é assim não é esse monte de deuses não, é um Deus conhecido nos céus, e ele pode ser conhecido na terra. Então ele educava as pessoas a conhecerem o Deus dos céus aqui na terra, tá? E dessa forma ele iria fazendo discípulos, e a mulher dele também fazia discípulas, né? Sei lá se é assim que fala o feminino de discípulo, mas aí aquela idolatria toda, inclusive dentro da casa dele, aquilo incomodava demais a ele, e mesmo ele falando e nada. Agora a questão é que Deus se apresentou a ele, e aqui novamente você vai encontrar uma verdade. A revelação de Deus, ela está dentro de cada pessoa, independente de se buscar em religião. Por que podemos falar isso com certeza? É só você lembrar também de um Midrash que vai explicar que quando você está sendo gerado dentro da sua mamãe, lá na placenta, durante este período dos 9 meses, um anjo do Eterno, ele ensina para você toda a Torá inteirinha. E na hora que você nasce,
ele dá um tapinha na sua boca e fala que você deve esquecer, tá? Esse conhecimento está aqui dentro. E esse conhecimento, e aqui entra uma coisa muito legal, porque as pessoas que estão acostumadas a viver somente aquilo que o olho enxerga, então a primeira coisa que as pessoas confundem, elas acham que o corpo dela é só isso que você vê, tá? O judaísmo, ele vai falar que nós temos 5 manifestações de alma. É como se você tivesse 5 corpos, um sobre o outro, mas estão cada um em frequência diferente. É isso que a gente fala da física quântica hoje. E a partir de então, esse conhecimento nesse sentido quântico, eu falei para vocês semana passada, que não adianta ficar falando física quântica aqui, o que as pessoas entendem? É nada, não entende nem o que é quântico, tá? Mas o termo quântico está entrando aí justamente para aquela, são as coisas num nível tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que você não enxerga com os teus olhos. E isso daí começou a influenciar muitas áreas, e a área que está mais ganhando frente é a medicina. Por isso chamamos de medicina quântica, tá? O termo holístico, que é o meu caso, terapeuta holístico, ele considera não somente aquilo que é materializado, aquilo que se toca, entendeu? Mas olhando para o corpo da pessoa, você não vai enxergar apenas os órgãos. Então, se você tem um coração no corpo da pessoa, o coração físico, que você põe a mão lá e escuta, tum, 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 tum. Mas você também tem um coração quântico. E o coração quântico, ele faz parte deste nível acima do corpo físico, que é chamado de corpo vital. Aí você escuta lá na Bíblia, no começo, dizendo que não coma sangue, não beba sangue. Por quê? Porque a alma do homem está no sangue. Entendeu? Essa alma do homem que está no sangue é o nível mais baixo da alma. É esse que a gente está acostumado. É a informação de Deus no corpo do homem para manter o corpo vivo. Cada parte do corpo, ela tem uma ordem. Então o coração, ele tem uma ordem, um manual. Ó, coração você vai fazer assim, assim, assado. Rim, você tem que fazer assim, assim, assim. Tá? É uma coisa muito legal você estudar anatomia, fisiologia. Essa semana eu estava relembrando o assunto entre fígado, vesícula biliar, duodeno e pâncreas. E aí, o que acontece? Você tem um duto, vamos chamar igual cano de água, sabe? Então, eu vou falar cano de água para você entender. Então, é um tubo que sai do fígado para levar a produção da bile lá na vesícula biliar, para ela armazenar, tá? Então, é assim, ó, ele sai daqui, esse tubo aqui, aí ele faz a curvinha para cá e vem para cá na bile, entendeu? E aí, aqui continua, essa estradinha continua, então tem a bifurcação que vai para lá, continua e vai encontrar com outro duto que vem lá do pâncreas, para que aí novamente forma um só, para entrar no duodeno, entendeu? E aí que legal, que é isso daí, vai desaguar, né? Se eu estou falando de tubo para você entender, vai desaguar dentro do duodeno. O duodeno, quando vem lá aquele bolo, né, que o alimento que já começou a ser quebrado, com aquela acidez toda do ácido clorídrico que quebra o alimento, quando vem aquele alimento que vai passar por aquele ponto, sabe o que acontece? O pâncreas, que está formando o suco pancreático, ele manda uma informação lá para a vesícula. Olha que coisa sensacional. Ele fala assim:
para Bili: vesícula, tá chegando alimento aí, ó, libera a bile. Aí a bile é liberada, porque é ela que vai, que é o desengordurante, né? Que vai soltar para queimar gordura. Então, quer dizer, quando não tem essa informação, quando não há esse aviso, bile, libera aí. Ela está lá guardadinha, a vesícula está lá, cheinha. Na hora que está passando, vem aqui o alimento que já está sendo transformado, ele está passando aqui, o pâncreas com o suco pancreático vai andando para juntar lá e jogar lá dentro. Novamente vem a informação: Billy, libera aí que está chegando mais. É o radiocomunicador. Essa comunicação, ela já faz parte desse corpo vital que você não enxerga. Então não é só isso que a gente está pegando. Há uma informação que existe, que faz com que tudo no teu corpo saiba o que tem que fazer, mas há um outro corpo mais acima que esse, que está ligado com as nossas emoções. Entendeu? Só que você pensa assim, você acorda de manhã e está pensando: nossa, hoje o dia, alguém pode pensar assim: nossa, hoje o dia está difícil, vou ter que correr miudinho, senão não vou dar conta. Ai, será que eu vou conseguir? Então, esse tipo de pensamento, você já acaba com o teu dia. Esse pensamento, ele não é teu corpo físico, ele não é teu corpo vital. Ele já é um corpo que está acima, é uma frequência acima, que faz com que o teu cérebro fisicamente, os miolos que estão aqui dentro, ele receba ao mesmo tempo uma ordem que vai associar com este cérebro e com este cérebro que a gente chama cérebro quântico, é aquele que você não vê. Os dois são modificados ao mesmo tempo. Então você começa a idealizar coisas e ao mesmo tempo aqui você tem a aparição de sentimento, pensamento. Aí você pensa aí, você fala: nossa, pensar é tão fácil. Você não sabe como é que é esse processamento do pensamento. Os cientistas querem, faz tempo que eles querem bolar o chamado computador quântico. Só que computador, ele não consegue decodificar significado. O que significa isso? Você acha que você enxerga com a retina? Você tem a parte do teu corpo, eu estou olhando para vocês, mas para eu enxergar vocês, tem que vir uma luz que bate em vocês, que manda essa luz aqui para a minha retina. A minha retina pega essa imagem e vai conduzir esse sinal pelo nervo óptico e vem aqui atrás da cabeça, no lobo occipital. É aqui atrás que está a decodificação da visão. Se eu tiver uma lesão aqui, não adianta o teu olho ser perfeito, com cristalino, com retina, com tudo, você não vai enxergar. Essa parte daqui, por exemplo, se tem uma lesão aqui, o que acontece? A pessoa, ela escuta com o ouvido, mas ela não ouve. Porque a parte da interpretação da audição está em outro lugar. Não está nos canaizinhos do ouvido. Entendeu? Tem todo um mecanismo que os sentimentos, eles são conduzidos para dentro da célula. Tá? Eu sei, tudo isso que eu estou falando é difícil, mas eu quero que você entenda que a Torá, ela foi colocada dentro do teu coração. Que coração? Esse coração que bombeia sangue? Na representação fisiológica do corpo, você vai falar: sim, esse coração, mas não é literalmente esse coração que bombeia sangue. É naquele coração espiritual? Todo mundo tem essa ideia do coração espiritual. Esse coração espiritual que fica guardado, esse coração espiritual que faz parte deste teu corpo
que você chama de espírito vulgarmente, porque você não enxerga, você não sabe onde é que ele está, mas você sabe sentir, você reconhece o pensamento, você reconhece o sentimento. Agora, por que é que a pessoa não reconhece, todo mundo não reconhece essa Torá? Porque ela está num nível muito distante dessa cabeça que você está acostumado. Para entrar nesse conhecimento de Torá, você tem que fazer um mergulho para dentro do teu ser, tá? É isso que se chama aí, expansão de consciência. Expandir. Quando a gente fala, ô fulano, teu negócio está muito pequeno, você precisa expandir os teus negócios. A ideia, o que é expandir negócio? Sempre que eu falo isso, eu lembro do Giovanni. Ele me contava uma história, depois eu ouvi essa mesma história dentro do judaísmo, ouvi essa história dentro de outros setores, e para falar a verdade, eu não sei se isso é um conto judaico, se é algo do povo todo. Mas é aquela ideia que o cara está pescando ali, e vamos chamar esse de empresário, fica ali do lado só observando o cara pescar, com tanta habilidade, com tanto prazer, e ele fica pensando, poxa, esse cara é bom, hein? É bom no que ele faz. Aí chega perto do cara, e aí, tudo bem? Você pesca bem, hein? Esse rio aí é bom, tal. E vai aquela conversa fiada, vai conversando, e olha, você pega bem um peixe e tal. Você já pensou em montar um negocinho para você ter essa arte de pescar, e vai dando a ideia para ele, ou seja, vai procurar expandir a consciência nesse sentido, que ele consiga visualizar um mundo mais macro, ou seja, maior, para essa amplitude toda. Aí ele vai ganhar muito dinheiro com navio, com barco que ele coloca para os peixes virem, para isso e aquilo, para chegar. Aí ele termina falando assim, aí quando tiver assim, você vai poder simplesmente pescar por prazer. Aí ele olha para o cara e fala, mas eu já estou pescando por prazer. Então essa coisa toda, o empreendimento, ele vai despertar na pessoa toda uma volta grande, para que lá no fim da vida ela possa ter o retorno como prazer, para ela ter aquele prazer, tá? Só que você já pode ter essa expansão de consciência quando você consegue, nessa viagem do teu eu, esse eu que a gente fala, o primeiro eu que a gente fala é esse do aqui e agora. É esse que você sabe, olha, ela tem a ideia, olha, eu sou costureira, eu sei mexer na máquina de costura, eu sei fazer uma roupa, eu sei fazer um vestido de noiva, e aí tem o histórico na cabeça de quando começou a aprender, quem que ensinou, tal. Isso aí está ali. Você tem os teus ensinos, na época que a gente brinca lá do outro colégio, as coisas que você fazia, mas tinha lá um negócio que você gostava. Que alguém fala, puxa, loucura, por que você foi para esse caminho e não ficou para ser um engenheiro, certo? Porque não estava na sua, você não queria aquilo não te dava prazer, né? E aí cada um tem essa história, a sua história, as suas escolhas, mas ainda está num nível assim que todo mundo vê. Talvez você não se deu conta de como é que você conseguiu escolher as coisas. Aí é um processo bastante complexo. E aqui que dá aquela confusão. Porque quando você aprende, dá esse mergulho para dentro de você, você vai sair fora desses primeiros pensamentos e achômetros. E você começa a fazer contato com aquele teu eu mais profundo, que raramente as pessoas conhecem. De repente a pessoa começa a ter um contato com aquele tipo de eu, que aí já não é eu como eu mais, mas é eu integrado em toda a humanidade, ou seja, aquele universo que Deus fez. Aí já é história de todos. Ou seja, o que nós estamos falando de Abraão aqui, chega um ponto que se a gente consegue, a gente está associado, é como se estivesse vivendo esse tempo, junto com a mesma história dele. Essa ideia, quando a gente fala assim,
O cristianismo, o judaísmo, o islamismo tem Abraão por pai. O hinduísmo, tudo que existe no sentido religioso, tá? Essa prática oriental da Índia, da China, do Oriente como um todo, tá? Tudo isso vem desse homem. Essa paraxá aqui, ela vai trazer o momento que cita que ele dispensou os filhos de Queturá, a sua concubina, porque ele tinha clareza. Como que ele tinha essa clareza? Essa conexão desse ser espiritual dele, que conhece aquilo que Deus falou e prometeu, e ele começa a ser dirigido não por aquilo que ele pensa e sente ou entende. Ele, na visão empreendedora desse ser que vive aqui com essa terra. Entendeu? Não, ele não quer ver, nesse caso, empreendedorismo desse jeito. Ele quer empreender aquilo que Deus vem falando com ele lá no profundo do ser dele. E tem um detalhe. Aqui a gente está vendo que ele já tem um filho, mas lá atrás, quando ele não tinha filho, ele tinha recebido a comunicação com Deus, e Deus havia falado que ele teria um filho, e esse filho no caso foi Ismael. E aqui vai aparecer a geração de Ismael muito rápida. E lá atrás Deus tinha falado para ele que haveria 12 príncipes. Agora a gente vai ver aqui, depois de tanto tempo, a comprovação dessa geração de Ismael. Quantos cabeças tiveram de príncipes? 12. Agora aqui está mostrando, cumpriu. Agora não cumpriu aquilo que ele vinha empreendendo pela cabeça dele, pela consciência física, de ficar olhando as coisas. Não. Tanto é que quando ele estava, estou falando de Abraão, tá, gente? Quando ele estava lá com o pai dele, e ele falou, esse negócio aqui está errado, por que o povo vai adorar? Qual o sentido de adorar esses deuses? Aí você pode incluir aqui o Salmo 115, mas o que é isso? Tem olho que não enxerga, tem ouvido que não ouve, tem mão que não apalpa, tem pé que não anda. Então para que isso? O que isso vai me servir? Aí num ataque de loucura lá, ele vai lá e quebra tudo aquilo. Arrebenta e deixa o machadinho no Deus maior lá. Quando o pai dele volta, mas o que aconteceu aqui? Olha, pai, não sei que começou uma discussão, uma briga aí, e aquele grandão lá que falou que esse machadinho foi ele que quebrou tudo aí. Lá no começo da vida dele, ele achava, naquele primeiro momento que ele olha, ele pensa assim, ele vê o sol, aquela coisa maravilhosa, e fala, esse sol é Deus que criou todas as coisas. E foi acompanhando o dia todo, e foi vendo que o negócio foi minguando, chegou de tarde e sumiu. Ele falou, não, esse não é o Deus. Então ele já entendeu, Deus não é o sol. Aí vê a lua, nossa, então é a lua. Aí acontece, observa toda noite, chega de manhã, cadê a lua? Ele falou, então não é a lua que é Deus também. E assim, pela arte da observação, ele vai provando, vai pensando, vai vendo, e a verdade vai começando a aparecer. Por quê? Há uma busca. Você tem que desejar, querer buscar. Tem gente que vai para a igreja, que vai para a sinagoga, que vai para a prática religiosa, que acha assim, eu chego lá, eu vou ouvir o rabino ensinar, vou ouvir o padre ensinar a missa, eu vou ouvir o pastor ensinar a Bíblia, eu vou ouvir... Aí cada religião aí vai colocando o mestre. Se a pessoa vai lá simplesmente só para ouvir, e sem que ela mergulhe nestas águas, ela não vai conseguir ter essa compreensão que nós estamos falando. Vai ficar nessa mesmice de coisas. Por isso que para desenvolver práticas espirituais,
A pessoa fala assim: nossa, mas eu queria ter visões. Todo mundo pode ter visões, desde que cada um comece a praticar, querer essa busca, esse conhecimento que está no mundo espiritual. Simplesmente acordar de manhã e viver a mesmice da vida, e simplesmente saber que Deus existe, não vai fazer dela que ela tenha os componentes espirituais de Deus nela. Ela precisa querer, ela precisa buscar. Precisa. Agora, onde que ela vai buscar? Você sempre vai ouvir assim: busque dentro de você. A resposta está dentro de você. A resposta nunca está fora. Por que nunca está fora? Todo mundo aí, mesmo aqueles que não conhecem linguagem religiosa de Deus, eles vão falar também: olha, busca porque a resposta está dentro de você. Quando fala assim, vai deitar, vai consultar o teu travesseiro, a resposta está dentro de você, porque sonhos, ele vai mexer com essas ideias, com corpos sutis, com ouvir coisas que pertencem a outra dimensão desse mundo que nós estamos. E aí a pessoa começa, quanto mais você vai se envolvendo, ou seja, vai ampliando a consciência, você vai deixando de pensar com a cabeça fisicamente falando e vai começar a ter outro tipo de lição. As pessoas falam assim: energia, como é que pode ser energia? Você é energia. Mas como que é energia se eu estou vendo? É justamente por causa dessa ordem de Deus que existe, ela faz justamente essa configuração. A gente já aprendeu aí que o comportamento que existe são dois: onda-partícula. Se não há uma observação num fato, aquele fato não existe. Existe tudo em possibilidades. Por isso, quando você fala assim: Deus, o Senhor tem coisas boas para mim? Ele vai te responder: tenho. Por que coisas ruins acontecem comigo? Então, se o Senhor só tem coisas boas para mim. Quem é que está fazendo as escolhas? Se é essa cabeça de baixo, se você está olhando aqui muito materializado, com a consciência, com o histórico da vida que está aqui, você está muito baixo, sem espiritualidade, a gente pode chamar. Porque se você só quer brigar, o exemplo que vocês deram aí, o fulano matou o outro lá, será que se ele pensasse de uma forma diferente, num conceito diferente, ele mataria aquela pessoa? Não, ele teria outra escolha. Entendeu? Aqui, vamos pelo pensamento de Abraão. Eu comecei contando lá. Quem que é esse Eliezer? Diz o Midrash que quando... Vocês vão lembrar que um rei, ele era dono de tudo e ele queria ser adorado como Deus. E aí alguém fala para ele: tem um jovenzinho aí que anda falando que só tem um Deus do céu e que ele é conhecido na terra. Portanto, não adianta, que você não vai ter chance com ele não. Ele é do monoteísmo. Mas quem é essa pessoa? O nome dele é Avraham. Então traz esse homem até aqui. Aí tentou ameaçar: olha, você para de ensinar isso, senão eu vou te matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso parou o Abraão? Não parou, ele continuou. E aí, no final de tantas ameaças que foram dadas, colocaram ele naquele forno gigante. O forno como se fosse uma cidade. Colocaram aquele homem lá dentro. Ele morreu? Ele não morreu. Esse rei que eu estou falando é o famoso Nimrod. Diz o Midrash que Eliezer era príncipe. Quem é o príncipe? É o filho do rei.
O Nimrod era filho, Nimrod não, o Eliezer era filho do Nimrod, que acompanhou e viu tudo aquilo que Abraão fez, e o fogo não foi capaz de queimar nada dele. Aí tem uma história paralela aí que diz assim, que o tio de Abraão, que estava observando, tinha a mesma fé de Abraão, também cria no mesmo Deus, só que ele cria num nível muito mais conscientizado. Aí, o que aconteceu? Abraão sempre teve certeza. Quando que você tem certeza? Quando você conhece, quando você tem aquilo. Quando você não conhece, você fica na dúvida. E aí, quando colocaram aquele homem, o homem que eu estou falando é Abraão, no fogo, e aquele fogo não queimou nada, aí o parente do Abraão, que vinha seguindo a margem, né? Ele também falou, não, eu também sou desse Deus aí. Aí pegaram ele e colocaram no fogo. O que aconteceu com ele? Morreu. Nossa, mas ele não servia o mesmo Deus? Não era para ele também servir o mesmo Deus? Com dúvida, as margens. Então, não é todo mundo que é de Deus que tem as mesmas coisas com Deus. Você tem que ter segurança, firmeza, conhecimento, é andar junto. Uma outra coisa que você vai aprender nessa paraxá é a questão do amor. O ensino aprende, eu não quero entrar nessa área aqui, que seria uma reunião só para isso, mas a ideia que a gente faz do amor é, eu devo amar primeiro para depois casar. E aqui você vai conhecer essa história. Então eu já falei que o filho do rei, quando viu tudo aquilo, não quis ficar mais no reinado do pai. Ele falou, eu quero acompanhar esse homem aí, eu vou servir esse homem o resto da minha vida. E ele foi esse servo fiel, o único. Tanto é que Abraão fala assim, Deus, daqui a pouco eu vou morrer, e tudo que eu tenho, eu não tenho para quem deixar. O único que eu tenho é Eliezer, mas ele não é meu filho. E Deus fala, que isso, Abraão? Eu vou te dar filhos da tua entranha, virá de você, semente tua. E aí você já sabe a história, como o pensamento confunde, como toma decisão equivocada. Por que essa decisão equivocada? Porque não foi no caminho de Deus. Eles não desviaram do caminho de Deus, mas está nesse processo que a gente está falando do entendimento, de mergulhar para ouvir a voz que está dentro de você. Só que dentro das pessoas existem muitas vozes. O que é um texto? Aí eu não vou lembrar. Se eu lembrar, eu trago esse texto para vocês. E aí acontece o seguinte, que na cabeça de Sara, ela fala para Agar, olha, a lei existe, está aí, que você pode ter filho com meu marido e o teu filho não vai ser seu, vai ser meu. É lei. Então eu quero que assim seja. E Abraão acatou. Aí desse relacionamento nasceu quem? Ismael. Mas Deus vem e fala, mas Abraão, não foi isso que eu te falei. Eu falei que eu te daria filho com a tua esposa. Mas fica tranquilo, Ismael nasceu, eu vou fazer dele um povo grande. Aí quando é anunciado que ele teria 12 príncipes, e que agora aqui nessa paraxá, confirma os nomes dos 12. E aqui entra o que eu estou te falando. Esta palavra que ele aprendeu lá, ele viveu para ver o cumprimento.
Então é aqui que é importante você começar a entender que as coisas que Deus vai falando com você, elas podem demorar muito no sentido do tempo fisicamente falando, mas você tem que viver para testemunhar as coisas que Deus falaram, porque Ele não mente. Só que as pessoas não podem fazer é viver em níveis rebaixados, espiritualmente falando, e querer fazer desses níveis rebaixados um nível alto, dizendo Deus falou e vai cumprir. Quantas coisas de profecias que falam e não tem cumprimento, porque as pessoas estão vivendo um nível muito baixo. Tá bom, agora ele quer tomar conta daquela situação. Bom, Deus disse que tem uma linha espiritualizada na minha geração, então veja só, Deus disse para mim lá no passado que eu tinha que sair da minha terra e ir para um lugar que Ele iria me mostrar. Bom, eu já estou no lugar que Ele iria me mostrar. Agora eu tenho um filho que Ele disse que eu teria um filho, que agora é Isaac. E Isaac, ele queria um casamento, mas ele não ficou assim, olha, eu sou filho do meu pai, então a bênção vai simplesmente cair na minha mão. É assim que funciona? Não. Ele orou pela esposa dele, sabe quanto tempo? 20 anos. 20 anos para o casamento dele. Ah, mas eu sou filho de Abraão, não preciso orar, não. Vai cumprir. Ele orou 20 anos. Aí, o que aconteceu? Abraão pega e fala assim para esse Eliezer: volta lá, faz um juramento aqui comigo. Você vai lá na terra da minha parentela, porque chegou o momento de casar o meu filho. Mas ele não pode casar com essas mulheres daqui, não. Essas mulheres daqui, elas não servem. Aí você vai falar, como é que ele sabia que daquela terra dele lá é que tinha que ser, no meio da parentela? Ele sabia. É a famosa intuição, aquele nível espiritual profundo. Eu sei, tem que ser assim. Você vai lá, e o anjo de Deus vai com você. Ou seja, não vai confiar em você não, que você é um homem sábio. Deus estará com você, e Ele vai te guiar. Qual é a pessoa certa? Mas ele fala... imagina, baixa o baiano nele e fala assim: ó meu rei, como eu vou saber que aquela mulher lá vai querer vir para cá para casar com teu filhinho? Aí Abraão fala: ó, você fica tranquilo, se você for para lá e a mulher não quiser vir para cá para casar com meu filho, você está livre do juramento, mas pegar o meu filho daqui e levar para lá, não faz isso não, porque Deus me tirou de lá, e para lá meu filho não volta. Então esse é um raciocínio, que você não pode ficar, mas nesse momento aqui eu sei que não pode voltar, mas é um momento especial, Deus não vai ligar que eu volte não, porque é para o bem. Isso é a tua mente pensando, é você tentando ajudar Deus, não vai dar certo. Tem que manter. É pau, pau, pedra, pedra. Tá bom, painho. Aí, liberado? Tá bom. Aí ele vai, quando ele chega lá, vai ser essa narração aí, ele vai orar a Deus, vai falar: meu Deus, tantas mulheres que pode passar por aqui, como que eu vou saber quem é ela? Então vamos fazer um trato, Deus, na hora que eu vir uma mulher, uma moça, eu vou pedir para ela água, e se ela der água para mim, enquanto eu estiver bebendo, ela também oferecer água para os meus camelos, então eu sei que é essa moça. E é assim que acontece, aparece Rivka, e acontece do jeito que ele tinha falado. Aí ele pergunta: mas moça, de que família você é? E começa a perguntar de quem você é filha, tal. Na hora que ela dá o relato, Rivka era da família de Abraão. Era essa moça. Então ele sabia: poxa, Deus me trouxe no lugar certo.
Aí a família fala, tudo bem, vamos ver com ela, se ela aceita. Aí a moça aceitou. Outro pedido que ele fez foi, olha, só que eu preciso voltar logo, ela tem que ir embora comigo. Ah, não, mas deixa para ela ir depois, deixa ela se adaptar primeiro, ela é muito nova, isso tudo é muito novo. Mas quem vai escolher é ela. Chama a Rivka e pergunta, olha, ele quer que você já vá embora com ele agora. Ela diz, eu vou. Ela não falou, eu vou pensar. Então, determinadas coisas você sabe. Está em você. A porta está aberta. Você sabe que tem que ser assim. Eu vou. E aí, ao longe, está numa região lá, ela fala, meu senhor, quem é aquele que está lá na frente, assim, assim, assado? Aí Eliezer fala, aquele lá é meu senhor. Ou seja, é o teu senhor, é o teu futuro marido, é o teu marido. Aí ela coloca um véu. E o Isaac, de lá, ele também viu ao longe, vindo aqueles monte de camelo, tal. Falei, quem é aquela moça? É a esposa dele. E naquele momento ele pega a mulher e diz aí o texto que ele leva para a tenda da mãe dele. E ali é como se ela fosse empossada. Porque Sará, que era mulher de Abraão, se Abraão era patriarca, ela era matriarca. Agora vai passar o bastão da bênção. Isaac vai ser patriarca e ela vai ser matriarca. Os dois serão os canais espirituais para homens e mulheres, para formar este povo. A bênção que Deus teria de dar ao mundo todo. E aí ele entra na tenda e confirma o casamento com a sua esposa. Tá? Outra situação interessante. Abraão, ele ainda viveu, o texto fala que quando Abraão tinha 100 anos, nasceu Isaac. Isaac agora está com 60 anos. Quantos anos tinha Abraão? 160. E o texto fala que Abraão morreu aos 175 anos. Então, quantos anos mais ele ia viver presenciando esse casamento? 15 anos. Então, ele pôde conhecer os netos, o Esaú e Jacó? Sim. Tá? Então, tá aí a lição de alguém que, voltando lá para aquela história que eu falei, ele começou a olhar, ele olhou o sol, nossa, o sol é Deus. Não, não é Deus, porque mostrou fraqueza, nasceu e morreu. Ah, então é a lua. Não, não era a lua. Então é as estrelas. Não é estrela. Mas o povo que estava em busca de um conhecimento, se ligar a espiritual, eles adoram estrelas, adoravam o sol e adoravam a lua. O conhecimento astrológico, esse homem Abraão tinha. E ele pôde conhecer um pedacinho de acontecimentos da vida dele? Pode. Então, há revelações de Deus pelos astros? Ah, é verdade, há sim. Pequena. Mas aí, o nível dele de busca vai aumentando e Deus se mostra para ele e fala, Abraão, abandone a tua astrologia e fique comigo. Então, você viu pelas lições da astrologia que você é um homem que não teria filhos, porque tem a regência dos astros. Aí eu não vou lembrar de falar agora aí, negócio de Júpiter, que está de um lado, tinha que passar por outro. Aí Deus fala para ele, mas para mim é fácil, o que é impossível para o homem, para Deus é possível. Basta que eu pegue esse lado do Júpiter e coloque do outro lado, pronto, mudei a tua sorte. Você é um homem que não poderia ser pai, agora você não vai ser pai de um, você será pai de nações.
Olha a diferença. Agora, como é que as pessoas querem que Deus se revele a ela se é uma pessoa inconstante? Imagina se Deus revela alguma coisa para você e você sai aí fora e se alguém te xinga, se alguém te humilha e você sai virando as costas e fala que Deus não existe, que é isso, aquilo. Ué, você está prestando a quê? As pessoas querem, por isso que há um verso famoso no Novo Testamento que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Só que as pessoas querem servir a si próprias, quer seguir o rumo da vida delas, por um lado independente de Deus, e num outro momento dependente de Deus. Você vai ter que escolher. Ou você quer levar a tua vida com os teus conhecimentos, ou você quer levar a tua vida com os conhecimentos de Deus. E aí, aquilo que a tua cabeça aqui nesse mundo, com aquilo que você está vendo, você faria escolhas com aquilo que está acontecendo, mas se você está caminhando com Deus, saiba que a tua visão vai ser diferente. E você vai fazer escolhas quando todo mundo no seu lugar iria escolher uma outra coisa, mas você vai escolher diferente. Ainda que esse diferente vai fazer de você um louco, que elas poderão fazer. Você é louco, para que você escolheu isso? Deus tem planos. Nada é em vão. As pessoas que estão do nosso lado, que a gente conhece, não é em vão. Você abençoa e você é abençoado. Você ouve a Deus para os outros. Tem que ser para um crescimento seu, porque quanto mais você aumentar o nível desse teu conhecimento, você vai conhecer coisas mais profundas. E coisas mais profundas é aquilo que o texto também diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, ou buscardes de todo coração. Invocar-me-ei. A ideia é o quê? É que você vai começar a ver coisas que o teu olho não consegue enxergar, que o teu coração não consegue sentir, que a tua mente não consegue entender. Aí você vai ver lá o Salmo 139. Alguém, pelo nome do Salmo, vai lembrar o que seja um Salmo desse? O famoso Salmo 139. Se eu subir ao céu, encontro Deus. Se eu desço ao inferno, Deus também está ali. Por onde quer que eu vá, Deus está ali. Não tem como fugir da presença de Deus. Por mais que as pessoas queiram, não tem como. Uma vez que o homem nasceu aqui na terra, ele pode ser ateu, ele pode ser espírita, ele pode ser muçulmano, ele pode ser o que ele quiser. Mas a Torá está dentro dele. Ele só vai descobrir a Torá se ele se voltar para um conhecimento para dentro dele. Aí ele vai, quanto mais ele der passos para dentro, Deus dá um passo em direção a ele. E aí vai dar a chave para abrir esse conhecimento de Torá, para poder conhecer quem é Deus. Pode ser em idolatria, pode ser em qualquer lugar. Deus não tem problema com coisa nenhuma. Agora, é tudo simplista assim? Não, tem coisas mais complicadas, tá? Envolve outras vidas? Envolve outras vidas. Ah, mas é a reencarnação? É a reencarnação. Ah, mas do jeito que Allan Kardec ensinou? Não, não é desse jeito. É um jeito diferente, por causa da alma, porque a alma tem 5 níveis, mas aqui nessa terra a gente consegue acessar somente 3 níveis, e olha lá ainda: Nefesh, Ruach e Neshama. Ah, mas as pessoas não sabem. O povo protestante tem como saber disso, foi ensinado através do Atmani. Ah, o povo de uma forma geral não sabe disso.
sabe, de uma forma geral, cientificamente é ensinado por Freud, por Jung e tantos outros, mas esses dois acabam falando de uma forma que também fala da alma judaica. O judeu sabe que o judeu recebe esse ensino. Então você tem aí todas as frentes para saber sobre alma. Então Deus não ensinou sobre alma somente para o judeu, não. Ele ensinou para o judeu, e do judeu é passado para todas as nações. E cada um dentro daquela sua liberdade. Entendeu? No meio cristão, quem mais sabe falar desse vínculo de alma é o Atmani. Que a gente, lá no templo cristão, nós estudamos muito o Atmani. E depois, quando a gente vem estudar o judaísmo, eu comecei a ver que o que o Atmani explicava era tudo judaísmo. Mas se ele tivesse falado que era judaísmo, teriam fechado a porta na cara dele. Essa é a questão. E assim vai seguindo a humanidade o curso. Aí você vai escolher o quê? Seguir simplesmente a tua vida é uma opção sua. A Neuza pode querer ser somente a mãe que ela é, cuidar dos filhos e levar a vida que ela quiser? Pode, é um direito dela. Mas Deus não vai intervir? Não vai intervir, porque é direito dela. Aí se ela quiser algo mais, Deus vai conceder esse algo mais, mas ela vai ter que buscar. E para você conhecer esse algo mais, vai ter que ter um esforço seu. E um dos esforços maiores que o povo não quer ter é estudar. Porque fala, mas precisa estudar Deus? Claro que precisa. Mas não dá para conhecer Deus sem estudo? Tem que se estudar Deus? Tem como conhecer Deus na vivência? Tem. Tem que conhecer. Tem gente que conhece assuntos com Deus que nunca leu em lugar nenhum? Tem. E isso, por acaso, não é estudo? É um estudo que ela não estudou em livro, mas ela estudou na prática. Então é disso que eu estou falando. Os discípulos de Nachmanides, o Rambam, ele falava que ele não ia morrer. E que era para os discípulos ficarem calmos, tranquilos, que ele não iria morrer e que ele sempre estaria diante deles. Aí um dia esse homem adoeceu e morreu. Aí os discípulos ficam um olhando para a cara do outro e falam, mas escuta, ele disse que ele não ia morrer, mas tem gente que não morre? A gente tem exemplo que tem. Você tem qual é o nome daquele lá no começo da Bíblia? Enoque. É dito que o mundo não era digno dele, que Deus o levou. Fala de Elias, que até então, em princípio, não morreu. Moisés, embora usa lá o nome que morreu, mas Deus fez o sepultamento, ninguém sabe, ele pode ter simplesmente ter sido levado sem ter passado pela morte, embora foi falado. Então tem gente que, aí quando eles entenderam, aí começaram buscar, aí eles entenderam o que o mestre tinha dito. Porque aquele que ensina, ele não morre. Nós estamos ensinando quem aqui? Não é Abraão? Para nós, Abraão está morto? É que você pensa assim, não, ele está morto, porque ele morreu. Mas não é assim que você tem que ver. O ensino, ele vivifica, ele traz vida. Então aquele que ensinou o ensino nunca morre, porque este ensino sempre estará indo para frente. E ele é o pai daquele ensino, então ele sempre estará à frente.
Então os discípulos de Narmânides aprenderam, o nosso mestre quis dizer que os ensinos dele, as experiências que ele teve com o Eterno, que foram passados para nós estaríamos desenvolvendo esse ensino e com isso ele nunca estaria morto, porque sempre estaria na prática daquele ensino. Assim é com todos aqueles que aprendem Torá e vivem pela Torá. Mas é dito pelo Talmud que tem sim uma pena de morte. A pena de morte era para aquele assassino violento? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Não. Não. Quem merecia a pena de morte para dar o exemplo aí, Jesus morreu crucificado, não foi? Pena de morte. Por que ele morreu? Bom, se a senhora acha que ele morreu pelos teus pecados, é um recurso que a gente aprendeu aonde? No cristianismo. Agora, se você pensa que Jesus morreu pelos teus pecados, pelos ensinos judaicos, então você tem que refazer a tua fé e reaprender. Porque para o judaísmo nunca precisou de Jesus. Por que Jesus teve que morrer? Segundo o próprio cristianismo. O que é que o cristianismo fala de Jesus? Que ele é o quê? Que ele é Deus. Agora, se a Torá fala, você canta aqui, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Se Deus fala que ele é um, que Abraão está falando, o Deus do céu, é Deus também na terra. Então você não tem um segundo. Isaías diz que Deus é um e não há segundo. Só que o cristianismo fala que Jesus é o segundo da Trindade. Que ele é o segundo. Mas Isaías, o profeta, fala que não tem o segundo. E se você acreditou, como nós acreditamos no passado, que ele é o segundo, e tem um terceiro que seria o Espírito Santo, então quem propaga uma mensagem dessa, merece morrer. É a pena de morte. Por quê? Porque esse é um tipo de castigo. Porque aquele cara que roubou, você batendo ele, o produto do roubo dele morreu também. Agora, aquele que te ensina coisas que te distanciam de Deus, mesmo ele morrendo, o mal dele foi tão grande, tão grande, tão grande, que você não tem como medir o tamanho do estrago. Então é por isso que Jesus mereceu morrer. Porque, mas tem um detalhe importante. Ele não fala que ele é Deus. Porque você pode ver na Bíblia, quando ele aparece, ele fala assim, estou indo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Ele não diz que ele estava indo para ele mesmo. Tá? Menos mal essa palavra. Mas adiantou ele falar isso? Todo mundo vê Jesus como Deus. E tem um texto famoso também que Deus diz assim, a minha glória eu não darei a ninguém. Nem o Mashiach terá a glória. Moisés não teve a glória que era de Deus. Davi não teve. Ninguém teve. Então, quer dizer, o ensino que ela falou aqui, que Jesus morreu pelos pecados, é o ensino que a gente tinha. Jesus morreu pelos meus pecados. É o que se fala. Porque quer fazer dele de um salvador. E aí, nós já comentamos quando começou o estudo de Levítico. E então, lá em Hebreus é ensinado para
para os cristãos, como a gente era cristão anos atrás, estava lá escrito que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Vocês conheciam esse versículo? Conhecia, Val? Conhecia esse versículo? De Hebreus. Não há derramamento de sangue. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Mas você vai para o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Levítico. Ali você encontra um dos 5 sacrifícios que não tem sangue. Então já quebrou, porque Torá, ele é o principal. Hebreus não quebra a Torá, mas a Torá quebra Hebreus. Então lá está falando, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Mas Levíticos fala de uma oferta que não tem sangue. A oferta de farinha com óleo, que tem a frigideira, que faz aquela oferta de paz, tem sangue? Farinha tem sangue? E não causava a reaproximação, a união com Deus? Sim, não tem sangue, quebrou aquilo lá. Então, que somente o sangue de Jesus que faz você conectar-se com Deus, é mentira. Porque não precisa ter sangue. Mas vai ensinar isso para o povo. Agora Deus é sábio. Você vai ficar batendo boca com a pessoa para poder compreender isso? Teve época lá no passado que uma pessoa falou para mim na época da igreja sobre maldições. Eu não aceitei, porque a nossa prática era essa. Não aceitei de jeito nenhum. E ainda fui conversar com o pastor e falei, pastor, existe isso assim assado? Não. Não é doutrina nossa isso. Mas fulano de tal está falando isso na igreja. Eu vou conversar com ela então depois. Aí, eu fiquei 15 anos naquela igreja. Chega um tempo que Deus fala, ó, chegou o momento, você tem que sair daqui. Quando Ele me tirou de lá, Ele começou a me mostrar umas coisas. Eu estava no 3º ano de psicologia. Então era o ano de 91. Setembro de 91, eu tenho um sonho, e no sonho Deus se apresenta lá para mim e fala, você não será psicólogo como os psicólogos são, eu vou te ensinar para você ser diferente. E aí, foi me ensinando algumas coisas. Claro que não foi tão simples do jeito que eu estou falando aqui, teve toda uma sequência de coisas, tal. Depois voltou a mim mais um tempo para frente e falou, olha, você vai ler 3 livros que eu vou trazer para você. Depois de ter lido o 3º, você vai estar pronto para começar. E o restante eu vou te ensinando. Os 3 livros chegaram na minha mão. Acabei de ler o 3º, apareceu o primeiro paciente, quando nem se podia atender paciente, porque eu era aluno do 4º ano. E falei para a pessoa, eu não posso te atender. Ele disse, mas eu não encontro ninguém, porque eu preciso da psicologia, mas eu preciso do conhecimento de Deus. Não encontro ninguém, você tem que me atender. Ele fez. Eu falei, tá bom, eu vou te atender. Ali começou. Atendi esse cara, aí Deus vinha e falava assim, ó, agora só vai aparecer gente com tal problema. Só aparecia gente com aqueles problemas. Ah, agora vai mudar, hein? Agora é de tal coisa. Só aparecia gente de tal coisa. E sempre ele ia me explicando. Só que aí começaram a aparecer aquelas coisas espirituais que lá naquela época eu fui falar para o pastor, mas existe isso? Ele falou, não existe. Mas existe, porque Deus veio e começou a ensinar e começou a provar e mostrar. Aí eu ganhei uma batata quente na mão, porque pela prática da psicologia você não pode misturar religiosidade.
Aí eu tinha que seguir na marginalidade. E aí eu teria que respeitar o quê? A lei do homem ou a lei de Deus? Quem sabe mais de psicologia, Deus ou o Conselho Federal? Você não pode voltar atrás. Tem que ter firmeza. Eu fui em frente. A semana passada, eu estava lendo o livro O Médico Quântico. Me deu uma crise de choro. E eu chorei, que de repente eu precisei falar. A Andresa ligou para mim e eu falei, olha, eu não tenho condições de falar agora. Ela viu o desespero do meu choro, ela falou, não é possível, a dona Adélia deve ter morrido. Porque para ele estar chorando desse jeito, a mãe dele deve ter morrido. Eu não te contei isso. Aí passou um tempinho, ela ligou de novo, já estava mais calmo. Porque eu comecei a lembrar, esse físico, o Amit Goswami, ele começou a contar como foi a trajetória para ele chegar nesse conhecimento de falar psicologia quântica. O que se está falando de psicologia quântica hoje é o mesmo chamado que Deus me fez lá em 1991, em setembro, que começou a ensinar. Nós não tínhamos internet, a internet começou a aparecer para a gente, computador, em 96. A gente tinha que fazer os trabalhos da faculdade, tudo na máquina de escrever. A dificuldade. Queria ler as coisas, você tinha que procurar em biblioteca. Hoje a facilidade, você digita ali e vem tudo na mão, na tela do computador. Não tinha como pesquisar. E aí Deus foi mostrando, ensinando, fazendo isso, fazendo aquilo. Manifestava uma pessoa lá com um demônio e ele tinha que me ensinar como que eles dominavam as coisas. Aí eu pegava um gravador desse tamanho da Philips e colocava aquela fita cassete lá dentro e gravava. Então Deus me levava lá. Aí a pessoa, onde já se viu? Deus vai ensinar você através dos demônios? Tinha que ouvir isso, mas eu tinha que crer que era a direção de Deus. Eu tive que aprender que depressão e muitas coisas que acontecia não era só a psicologia, não era só serotonina no corpo da pessoa. Era a ação de uma personalidade externa. Aí lançou um livro em espanhol, Psicologia Cristiana. Uma psicóloga chamada Rita Cabezas. Já tinha me chegado um livro em espanhol, Mais allá de la psiquiatria. Um livro espanhol mostrando que Deus, num tratamento psiquiátrico, curava muito mais pessoa do que os tratamentos alopáticos. Tudo isso vendo, mas não podia colocar Deus na terapia. O Conselho de Psicologia não permite. E aí, Rita Cabezas, que é lá de São José, contando que ela atende o paciente, de repente, naquela coisa lá, muda a voz do paciente, não sei o quê. Ou seja, era um outro ser que estava ali dentro. Era um demônio. E ela foi ficando apavorada, dentro do consultório. E Deus ia falando, calma. É assim mesmo, calma, eu vou te ajudar. A mesma experiência minha. Entrei um dia na minha salinha lá de atendimento, um cara que estava lá me esperando. Quando eu voltei e entro ali, o lábio dele estava assim virado, o olho só estava o branco do olho, a bolinha preta tinha sumido. Ele olhou para mim e com as mãos tudo para trás, assim, né? Olhou assim, e eu olhei assustado. Naquela época não era assim craque com essas coisas, não. Aí eu olhei para ele, ele falou assim, eu te conheço, com uma voz toda esquisita. Falei, você, a primeira vez que eu estou vendo, em princípio era a primeira vez. Quando eu olhei direito, eu vi que eu conheci esse cara, que eu tinha ido na Igreja Universal, naqueles cultos de demônios lá,
e eu vi que aquele cara foi levado lá na frente, precisou de uns 10 pastores para segurar aquele homem. Eu falei, nossa, vai destruir esse meu quarto aqui. O que eu vou fazer agora? Aí eu peguei naquele ímpeto e falou, tá amarrado. Aí eu não tinha corda, né? Como é que eu vou amarrar? Tá amarrado. Aí ele olhou para mim e falou assim, você quer amarrar mais o que aqui? Eu não consigo nem me mexer. Aí lá na igreja eu precisava de 10 para segurar ele. Ali não precisava de ninguém para segurar. Lembra disso? Eu vivia apanhando lá, porque o meu braço que ficava sempre sem pele, que manifestava alguém, a primeira coisa que eles faziam era jogar a unha no meu braço e arrancar a pele do meu braço. Teve dia que eu olhei assim, que eu só fui vendo a pele enrolar na unha da pessoa. Apanhei muito lá no começo, até que um dia, isso, tudo dentro de uma literatura cristã, liturgia cristã. Até que foi lido o texto e ensinado assim, se eu sou filho de Deus, o maligno não pode me tocar. Aí o dia que a pessoa grudou lá aquela unha aqui aí eu não tirei o braço, eu só falei assim, eu sou filho de Deus e você não pode me tocar. Na hora a pessoa fez assim, e a mão dela não podia mais chegar perto de mim. Eu fui ensinando, sendo ensinado. E fui gravando aula. E fui aprendendo que gente que tentou suicídio, que ela estava fora do juízo dela, não era ela, eram demônios. Esse aqui minha mãe vai lembrar também que ela adorava quando aquela menina que manifestavam uma portuguesinha nela lá. Ela mudava o jeito de falar. Eu já nem sei mais se era italiano ou se era português. Para mim era uma portuguesa. Essa menina tentou se matar várias vezes. E ali foi descoberto ali que ela terminou o noivado. O menino sofreu demais, a mãe não se convencia de ver o menino sofrer, foi lá na feitiçaria e falou, dinheiro não é problema, mas essa menina tem que sofrer muito. E acabaram com a vida dessa menina. Mas graças a Deus, naquela época Deus também falava, você não vai atrás de ninguém. Ninguém. Eu trarei as pessoas até você. E é assim praticamente até hoje. Hoje que mudou um pouco. Então eu estava lendo lá o livro semana passada, quando eu fui lendo aquelas coisas que ele está falando, aqueles conhecimentos, ele como físico, explicando essas coisas espiritual, tudo de como realmente as coisas são. E aí eu fui lendo aquilo e fui lembrando daquilo que Deus ia falando, aquelas coisas que ia falando, foi dando um negócio assim, não explodir num choro. E falei assim, mas que coisa linda. Eu sempre procurei um nome de psicologia para poder falar o que é isso que eu tenho. Eu tentei psicologia espiritual, psicologia metafísica, tentei pneumatólogo, de pneuma e espírito, não o pneumologista, médico de pulmão, não. Aí dava uma confusão danada. Aí tentei várias coisas. Aí um dia, naquele consultório já casado lá em cima, via que o Eterno entra ali no consultório, estava sentado, abriu a porta, entrou, eu levo um susto, vendo assim em visão, e aí eu disse assim para ele, mas Deus, como chama isso aqui que nós temos? Ele disse assim, você quer que eu te fale um nome? Para que você vá correndo lá na gráfica, mande colocar uma placa, fazer uma placa para você colocar uma placa lá do lado de fora? Não é isso que eu quero. Eu comecei a rir, porque era isso mesmo. Queria um nome para você fazer uma placa e colocar lá fora.
E aí, ele só me disse uma palavra. Você só tem que saber uma coisa. Eu sou conhecimento. E sabe o que a psicologia quântica diz? Eu sou conhecimento. Daí eu chorei. É duro, gente. Você tem que ser firme. Andar nas pegadas e crer. E quanto mais você crê, mais aquilo que você não enxerga, você começa a enxergar. Você começa a ver. Você começa a sentir. E aí é literalmente, você passa a não viver só essa vida que está aqui do lado de fora. Porque esse mundo que as pessoas não veem, ele começa a ser real. Mais real do que o real que a gente conhece. É assim que funciona. E é assim que tem caminhado. Então, o nome que se encontra hoje é psicologia quântica. Porque ela consegue explicar essa parte espiritual que eu sempre trabalhei dentro da psicologia. Agora cunharam um nome que eles falam espiritualidade. Já falei um pouco aqui para vocês. Então agora a medicina fala de espiritualidade. Então você tem quântica, física quântica e espiritualidade. Então essa espiritualidade ela já está dentro da psicologia. A mesma psicologia que o Conselho Regional fala que você não pode falar de Deus. Aí, um documento dentro, um encontro, um simpósio, promovido pelo CRP 6, que é São Paulo, faz lá uma palestra mostrando o que é religiosidade na psicologia. Mas como que eles vão falando de espiritualidade dentro da psicologia se não pode falar de Deus? A pessoa é caçada. Se for denunciada. Mas estava lá. Está lá o texto. Quem quiser ver, no meu Facebook é uma página chamada Psicologia e Quântica. Você vai ver lá que tem este post que eu coloquei lá. Colocaram, só que eles não vivem, porque não pode. O psiquiatra Jung, que trabalha com isso, trabalhou lá na época que pegou esse conceito da física quântica, porque ele é da época desse nascedouro com Einstein, com Pauli e com tantos outros. Tem uma reportagem no final da vida dele, quando a BBC de Londres pergunta para ele, e Deus? Porque ele é chamado de místico. Lá na igreja, falava que Jung era do diabo, que psicologia era do diabo. E aí, na pergunta e Deus? Ele para e ele fala, Deus, eu sei. E nesse livro de física, que eu estou lendo agora, sem brincadeira, não estou falando isso para me exaltar não, mas nessas últimas 2 semanas eu acho que eu li 1000 páginas, mais de 1000 páginas de psicologia quântica, da física quântica, o universo autoconsciente, como é que chama o outro? Universo, Física e Espiritualidade, um outro livro. O Médico Quântico. 4 livros, que você somando as páginas, dá 1000 páginas brincando. E aí, de repente, está falando que... Aí que eu fui entender por que o Jung falou, eu sei. Porque quando você entra nesse esquema, que esse teu eu que você conhece, e ele se encontra com esse mais profundo espiritual, você não diz que eu conheço, você não diz que Deus é assim assado, ou que aquilo é aquilo. Não, a linguagem comum é que
aquilo que você não fala que é Deus, que é isso, que é aquilo. A linguagem correta é: eu sei. Porque o teu eu, ele se grudou naquilo. E virou um. E tem o conhecimento de tudo, de todo. É chamado o nível mais alto. Então diz: eu sei. Quando é que você sabe? O neto da dona Adélia vai lá: vó, você conserta essa calça aqui para mim? Aí ela olha: ah, não, a máquina está aqui, irmão, não sei fazer isso aí não. Você tem 2 costureiras na rua, uma aqui em frente tal e a dona Alice lá na frente. Aí ele vai lá falar com a avó: ela sabe fazer isso aqui, tal? Sei. Como que ela sabe? Porque ela aprendeu. Como que ela aprendeu? Por experiência. É todo um processo. Chega um ponto que tem como tirar a costureira de dentro dela? Não tem. E tem uma coisa, né, Rafael, que eu não fui na escola de costura. Justamente, ela não estudou. Não estudei a costura. E faço tudo. E minha mãe cansou de ir em corte de costura e não aprendeu. E gosto de fazer. Não é? Fiz vestido de noiva sem aprender. Nossa, tá dando 1h20 que a gente está aqui. Vocês acreditam? Vó, já vai dar... 11 horas, né? Vai dar 11 horas. A gente tem que acabar. Tem que parar. Não tem tanta coisa para falar mais. Que o principal que eu queria que você entendesse é isso. Que conhecer Deus só aqui dentro de igreja, dentro de sinagoga, dentro de reunião e falar de livro, não é assim. Tem que aprender trazendo para dentro. E se você não traz para dentro, a linguagem é você ir para dentro de você. Para conhecer, você vai começar a conhecer coisas da tua pessoa. E aí a gente vai começar alterando. Vai alterando comportamento, vai mudando algumas coisas. Todo mundo vê que a religião, ela muda pessoas. É a coisa mais fácil que tem. Mas tanto é a prova que isso não é muito proveitoso, porque aquele que era bêbado, vem para a igreja, parou de beber, não é? Mas quando ele entra numa confusão na vida dele, mesmo dentro da igreja, o que ele faz? Ele volta a beber. Que a bebida era a fuga dele. Você só não volta a beber mais quando você consegue entrar para dentro de você e você passa. E a bebida fica para trás, porque você vai se ligando com outras coisas. Esses outros mundos que estão ligados, entrelaçados. Por isso que se fala muito da física quântica, porque ela consegue explicar e mostrar o porquê que as coisas estão juntas, porquê que essas paredes são duras e ao mesmo tempo elas não existem, porquê que a gente fala de um mundo ilusório e de um mundo real. Por que nós somos fisicamente e dali a pouco nós somos comportamentos de partícula? Por que as escolhas que nós fazemos, nós temos escolhas que são certas, baseadas num ponto, e escolhas que a gente escolhe, mas dentro daquilo do chamado livre-arbítrio, que você vai pensar, mas não é livre-arbítrio, porque eu estou escolhendo é por ele, não por mim. Mas se você escolhe por ele, é porque você e ele se tornou um só, então a escolha dele é uma e a sua é a mesma, porque vocês pensam juntos e querem a mesma coisa. É tudo muito lindo, tudo muito bonito. Mas é um caminho. O caminho que Abraão aprendeu. Um caminho que Abraão está falando: volta lá, Eliezer. Se a moça não quiser voltar, vindo para cá, meu filho não vai lá não. Não tem voltar. É daqui para frente. É uma viagem para o teu eu, como uma palavra que Deus nos disse lá na época de evangélicos. Vocês têm que entrar na cruz e não ficar na cruz.
Não é para ficar na cruz, na religiosidade da cruz. Você tem que passar por ela e ir para dentro dela. E aí a gente pensa, o que é que há por dentro da cruz? Esse mundo espiritualizado que a física está chamando hoje de espiritualidade. E é bem isso. Vamos parar, senão a gente vai dar 1h30, 1h40, 2 horas. Pode perguntar, Val.